Oi, gente, tudo bem? Tô gostando de ver galera saindo da toca, hein? Maravilha! Então, ó, vem chegando, vem se acomodando, entendeu? Vão sentando. Ali na geladeira tem uma aguinha geladinha, ali naquela mesinha tem café com biscoitinho. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Sejam muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. Isso mesmo, mas peraí, uma perguntinha antes de sentar. Já se inscreveram nas minhas redes sociais? Já se inscreveram no YouTube, no Saia da Toca com Carli Coelho? E no Instagram, no @Saia da Toca com Carli? Gente, estão esperando o quê? Carca o dedo aqui no botão e se inscrevam. Ativem as notificações porque tem muito conteúdo exclusivo vindo para você. E ó, já aproveita, já compartilha com os amigos. Ou vai deixar o pessoal que tá passando apuro com TCC ficar sem informação? Ah, gente, larga a mão, vai. E olha, já deu o like porque hoje o assunto do vídeo é sério. A gente vai levar um papo reto aqui, hein? Hoje eu vou falar sobre plágio. Ai, professora, mas eu não aguento mais. Tudo que você fala é plágio, tudo é plágio, plágio, plágio. Eu não aguento mais. Gente, plágio é um assunto sério. E depois não vai falar que você não sabia, hein? Não vai falar que eu não te avisei. Então, bora pro vídeo. Bom, mas já que o assunto é sério, então é importante dar nome aos bois. Por esse motivo, eu trouxe a definição do dicionário Hawais da palavra plágio, que é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, de obra intelectual, etc., produzido por outrem. Traduzindo com palavras mais simples é o seguinte: imagina que a pessoa A foi lá escrever um livro, ou escrever um artigo, ou até mesmo pintou um quadro. E a pessoa B, que gosta daquela obra, copia toda essa produção e ao invés de dar o crédito para a pessoa A, fala que as obras foram feitas por ela. Gente, isso é feio, né? Isso é antiético. Mas plágio é muito mais do que isso. Plágio é crime. Então se liga. O artigo 184 do Código Penal considera plágio como violação dos direitos autorais, prevendo multa e até encarceramento por 4 anos, além da desmoralização acadêmica e encerramento das atividades. Ou seja, se o aluno comete plágio, ele pode ser reprovado e expulso da instituição. Ou se o plágio é cometido por professores ou pesquisadores, estes também terão suas atividades encerradas e poderão ser demitidos. O grande problema é que muitas pessoas cometem plágio sem saber que estão cometendo esse delito. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês de todos os tipos de plágio e aí vocês não vão ter desculpa mais para errar, hein? Fiquem atentos, tomem nota. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês de 7 tipos de plágio. O primeiro tipo de plágio é o plágio integral, e eu imagino que esse seja o tipo que vem assim de primeira na cabeça de vocês, que seria aquela cópia, né? Ou seja, a transcrição exata de um texto para dentro do seu trabalho, sem mencionar, sem citar a fonte original. Aí vocês devem estar se perguntando: ué, professora, mas eu não posso fazer cópia? Eu já li outros trabalhos que têm cópias de trechos de outras obras. E a resposta é sim, você pode fazer essa cópia e tem um nome específico para isso. A gente chama de citações diretas. Segundo a ABNT, existem 2 tipos de citação direta. Então tem a citação curta e a citação direta longa. A citação direta curta é uma cópia de um texto com até 3 linhas. Desse modo, você vai fazer essa transcrição exata dentro de 3 linhas, vai colocar entre aspas e no final, dentro dos parênteses, você vai mencionar o sobrenome do autor ou dos autores, indicar o ano de publicação e a página de onde você extraiu aquela cópia, aquela transcrição exata. Se for uma citação direta longa, a cópia vai ser de um texto de 4 linhas ou mais. Então, desse modo, esse texto deverá ser escrito com a letra Arial ou Times, conforme as normas da ABNT, tamanho número 10, espaçamento entre linhas simples, o texto no justificado
com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. E aí no final dessa cópia, você vai colocar o sobrenome do autor ou dos autores, o ano de publicação e a página de onde vocês fizeram essa cópia. Se vocês não executarem dessa maneira, seguindo as normas da ABNT, vocês estarão cometendo plágio integral. O segundo tipo de plágio é a paráfrase sem atribuição da fonte original. Bom, vamos lá. Todo trabalho que a gente faz, TCC ou qualquer outro tipo de trabalho acadêmico, em sua maioria, a gente faz o trabalho através de paráfrase. Mas o que é a paráfrase? A paráfrase é quando a gente lê as obras de outras pessoas, quando a gente lê os textos, os artigos de outras pessoas, a gente gosta daquelas ideias e a gente transcreve com as nossas palavras para o nosso TCC, para o nosso trabalho. Isso é paráfrase. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas se eu estou escrevendo com as minhas próprias palavras, mesmo assim eu tenho que fazer a citação da obra original? Sim, caso contrário, você estaria cometendo plágio. E por que você tem que citar? Porque a ideia não saiu da sua cabeça. Você extraiu essa ideia de uma outra pessoa, você só a interpretou e escreveu no seu trabalho. Então, por esse motivo, você precisa dar o crédito da ideia original, de onde veio aquela ideia, do autor que veio aquela ideia. Então, no final do seu texto, você abre o parênteses, coloca o sobrenome do autor ou dos autores, o ano de publicação e a página, como qualquer outro tipo de citação. O terceiro tipo de plágio é quando a pessoa usa dados de pesquisa, sejam eles qualitativos ou quantitativos, e não menciona a fonte original. Então imagina a pessoa está escrevendo um trabalho sobre demência, sei lá, e aí ela escreve que tantos por cento da população idosa em 2050 vão ter demência. E não fala que foi do censo de 2020 do IBGE ou que foi da Organização Mundial da Saúde, não menciona a fonte original. Isso é plágio. O quarto tipo de plágio é o plágio do tipo mosaico. E esse é um plágio bastante ardiloso, sabe? Não dá para falar que a pessoa não pensou para fazer isso, porque a pessoa pega trechos, pedaços de textos de artigos diferentes e une num parágrafo só, como se fosse uma colcha de retalhos, e fala que foi ideia própria, que é da sua própria autoria, sabe? Esse é um plágio fake, é um plágio do tipo mosaico. No entanto, a inteligência artificial, os detectores de plágio, já estão espertos com esse tipo de estrutura. Então, vocês fiquem espertos, hein? O quinto tipo de plágio é o autoplágio. E aí vocês devem estar assim, ó. Como é possível eu cometer plágio comigo mesmo? Mas é possível. Então, vamos imaginar que vocês escreveram duas obras, a obra A, e depois de um tempo vocês dão continuidade a essa obra A e fazem a obra B. Só que daí na obra B, vocês têm que fazer referência à obra A, colocando a citação, porque é parte da continuação, e vocês não mencionam, vocês não fazem a citação. Mesmo ambas as obras tendo sido feitas pelo mesmo autor, no caso você, se você não mencionar, se você não colocar a citação, né, da referência que foi feita do trabalho A na obra B, isso é autoplágio. Vocês sabiam disso? O sexto tipo de plágio e que acontece muito. As pessoas usam imagens, fotos, né, desenhos para ilustrar o trabalho e não menciona a obra original. Gente, isso é plágio. Independente da figura, mesmo sendo retirada da internet, você precisa buscar essa obra porque pode ter os direitos autorais. Inclusive, as figuras da internet, muitas delas vêm escrito embaixo: confira porque pode ter os direitos autorais. Caso contrário, você está cometendo plágio. O sétimo tipo de plágio é o plágio de fontes inexistentes. O que acontece nesse plágio? A pessoa ela escreve um texto, seja ele numa citação direta ou numa citação indireta, lembra da paráfrase,
e ela menciona no final, entre parênteses, uma citação de um autor que não existe ou uma citação errada, ou seja, ela atribui que aquela ideia é de um autor A e na verdade não é, então é uma fonte errada. Isso é plágio de fontes inexistentes. Bom, gente, eu espero que agora vocês estejam mais alerta, agora vocês já conhecem os plágios e não vão dar bobeira, né? Espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Compartilhem, dê um like e ó, a gente se vê no próximo.